né? João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado com Jesus de ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Irmão, essa passagem super conhecida e já pregada muitas vezes, mas hoje eu quero mostrar uma conotação um pouco diferente dessa palavra. Eu quero mostrar o que acontece quando você cuida das ovelhas. Tem gente que acha que cuidar das ovelhas de Jesus é obrigação do pastor. Não. A Bíblia vai dizer, como ordem de Cristo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo aquilo que você quer que te façam, faça ao teu próximo. A lei da Não vou falar, eu ia falar uma palavra difícil, mas agora não vai sair. Então, tudo que você quer que façam para você, você faz para os outros, você traz com carinho, você trata com amor, com dedicação. E as pessoas costumam dizer que essa responsabilidade é do pastor da igreja. Não. É de todos nós que fomos salvos por Cristo. Todos nós que recebemos a Jesus, temos a obrigação de cuidar das ovelhas dele. Amém? Entenda essa verdade. Todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, temos a obrigação de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que não querem se render ao chamado de Cristo na sua vida. Veja que o chamado de Cristo, o ide, é para todos, o amar o próximo é para todos, o perdoar, o cuidar, o evangelizar, o pregar a salvação é para todos. Ou seja, cuidar das ovelhas de Jesus, das ovelhas do Pai, das ovelhas de Deus, é para todos. É muito importante você entender que isso não é só um chamado eclesiástico, ou seja, quando eu falo de pastorear as ovelhas, eu não estou falando só do encargo de pastor, do título de pastor, do cargo de pastor. Eu estou falando de um chamado que vai além de um cargo. Estou falando de uma obrigação que vai além de um chamado. Meu Deus, isso é forte demais. Estou falando de uma convicção. Jesus me salvou. Jesus me ama, e porque Jesus me salvou, e porque Jesus me ama, eu vou levar este amor e esta salvação a outras pessoas. Quando você entender esta realidade, você vai começar a cuidar de vidas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que só acontece quando você aprende a cuidar das ovelhas. Fogo desce quando você pastoreia. Óleo desce quando você pastoreia. Ver os céus abertos, anjo, coral cantando, só acontece quando você pastoreia. Eu vou te mostrar estes 3 pontos na palavra. E isso é para te incentivar a cuidar das pessoas, porque tem certas experiências com Deus que está reservada para você, para quando você pastorear as ovelhas. Primeira experiência. Êxodo capítulo de número 3. Abre a tua Bíblia. Nós vamos ler 4 textos, já lemos um de início. Vamos ler este e depois mais 2. Então fica tranquilo, tá? Êxodo capítulo de número 3. Gênesis e Êxodo. Não achar o Êxodo, meu irmão, desiste, irmão. Desiste que tá feio. O primeiro livro é o Gênesis, o segundo é o Êxodo. Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 diz assim. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim. Moisés pastoreava o rebanho. Vou ler de novo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho, as ovelhas, para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha,
Moisés, como pastor, levou as pessoas a adorar a Deus. Isso aqui é o simbolismo. Moisés, como pastor, levou as ovelhas até o monte de Deus. Olha só a tua obrigação. A tua obrigação termina em encaminhar as pessoas até o monte de Deus. Mas aí vem o que acontece. Lá, neste lugar onde ele levou as ovelhas, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Querido, o fogo vai descer na tua vida quando você começar a cuidar das ovelhas. Quando você leva as pessoas que Deus coloca perto de você até a presença de Deus, e o monte aqui, ele significa o lugar de Deus, o lugar da presença de Deus. Moisés levou as ovelhas até o lugar da presença de Deus. E sabe o que é interessante? Quando você leva as ovelhas até o lugar da presença de Deus, o fogo de Deus vem sobre a sua vida. Quem teve a maior experiência foi Moisés. Você consegue entender isso? Que enquanto ele pastoreava, que enquanto ele cuidava das ovelhas, que enquanto... E é interessante aqui, que nós vamos ver daqui a pouco um outro texto que vai reforçar essa minha tese aqui, né, que eu estou defendendo, é que as ovelhas não eram de Moisés. Diz a Bíblia que as ovelhas eram do seu sogro. Você sabe de uma coisa? A Bíblia vai dizer que pastor, nós não temos ovelhas, mas nós temos que cuidar das ovelhas do Pai. Nós temos que cuidar das ovelhas do Senhor. E quando nós cuidamos das ovelhas do Senhor com retidão, quando nós cuidamos das ovelhas do Senhor com alegria, com dedicação, e quando nós levamos as ovelhas até o lugar de Deus, olha a obrigação do pastor, obrigação daquele que entende que o chamado, e aqui as pessoas só vão achar que eu estou falando só para pastor. Não, querido, eu estou falando para você que foi salvo, para você que foi perdoado, e porque você foi salvo, e porque você foi perdoado, e porque você foi resgatado, e porque Jesus te amou, você ama aquilo que Ele ama, e Jesus ama as suas ovelhas, Ele ama as almas, Ele ama os pequeninos, você cuida deles. Então quando você cuida desses pequeninos com dedicação, o fogo de Deus vem sobre você. A experiência do lugar santíssimo vem sobre você. A experiência... Quando você cuida das ovelhas, você ouve a voz de Deus. Isso aqui é forte demais. Moisés, ele viveu no palácio, ele viveu no Egito, ele andou no deserto, mas ouviu a voz de Deus enquanto cuidava das ovelhas. Enquanto cuidava, Moisés ouviu a voz de Deus. Está dando para entender? Tem gente que está aí querendo ouvir a voz de Deus, está querendo, pastor, eu tô me apagando, eu estou fracassando, eu estou me sentindo fraco, eu estou sendo voz de Deus para você, estou te indicando um caminho. O caminho é cuidar das ovelhas, porque quando você cuida daquilo que Deus ama, o fogo de Deus vem sobre você. É você que ganha. E eu não estou falando que você vai ter benefício humano, reconhecimento, não, talvez você nem tenha. A ovelha não diz obrigado para o pastor. A ovelha não tem essa capacidade, ela não diz obrigado para o pastor. Mas o pastor continua cuidando da ovelha. Querido, talvez você não tenha reconhecimento humano, mas divino com certeza. Quando Moisés, com dedicação, cuidou das ovelhas que nem eram dele, o fogo veio. Ele viu o fogo. Ele experimentou o fogo. Ele sentiu o calor das chamas. Ele ouviu a voz de Deus e teve uma experiência sobrenatural com Deus. Pastor, estou me esfriando. Quer se aquecer? Cuide. Cuide. Cuide de quem está precisando. Ah, pastor, mas eu preciso ser cuidado. Mas tem gente que precisa ser cuidado por você. Se você precisar de cuidados, pastor Tiago, pastora Kelly, nós estamos aqui à sua disposição. Mas precisar de cuidados não é desculpa para que você não cuide de alguém. Olha que forte isso. Pastor, eu estou precisando me sentir vivo de novo. Me sentir importante, me sentir, tem um termo, necessário. Meu irmão, cuide de quem precisa ser cuidado. Cuide de quem Deus ama. Cuide das ovelhas de Jesus. Cuide das ovelhas do Pai.
e você vai ver o fogo de Deus sobre a sua vida. Você vai experimentar o fogo de Deus sobre a sua vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Já estou indo pro final, irmão. Hoje você vai cair do cavalo achando que eu vou demorar, hein? 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 11. 1 Samuel 16, 11. Ah, 2 Samuel. É a segunda ou a primeira? É a primeira, eu estou no livro errado aqui. Vamos lá. 1 Samuel 16, 11. Olha só que interessante. Então perguntou a Jessé. Quem perguntou? Samuel. Samuel perguntou a Jessé. Jessé é pai de Davi. São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eita, meu irmão, forte. Samuel disse: trago aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Meu irmão, passagem bíblica você conhece. Deus tinha rejeitado Saul como rei. Samuel tinha ungido a pedido do povo. O povo começou a clamar por um rei, e Samuel, direcionado ali por Deus, ungiu ali, né? Teve a permissão de Deus, ungiu Saul como rei. Saul fez o que Deus desaprova e o que Deus desaprova: desobediência. Ele fingiu obedecer, ele quase obedeceu, e quase obediência para Deus é desobediência. E Deus rejeitou, ele falou: não te quero mais como rei. E aí Deus viu a tristeza de Samuel, que estava entristecido, né, pela rejeição de Deus em relação a Saul. E aí Deus fala para ele: cara, por que você está triste? Desce lá até a casa de Jessé, você vai levar lá um sacrifício e tal, e você vai ungir um dos filhos dele como rei. E quando chega lá, o profeta, ele vê o filho mais velho, bonito, alto, belo, forte, vê o segundo, o terceiro, o quarto, e Deus vai falando: não é nenhum desses. Aí o profeta Samuel pergunta para Jessé, pai de Davi: são esses todos os teus filhos? E ele diz: tem mais um. Ele não está aqui porque ele está fazendo uma coisa. Ai, meu irmão, isso aqui... Estou até arrepiado aqui. O que ele está fazendo? Ele está cuidando das ovelhas. Eita, meu irmão. Escuta. Você tem que se preocupar em cuidar das ovelhas. Pega essa palavra que você vai... Meu irmão, você que tem ministério, segura essa palavra. Você que está querendo fugir de Deus, segura essa palavra, porque essa palavra é para você. Você não precisa fazer para que homens vejam. Porque ainda que os olhos humanos não te enxerguem, os olhos de Deus não se afastam de você. Ainda que o olho de Samuel não visse Davi, ainda que na mente do pai o Davi nunca seria rei, Deus tinha o olho fixo em Davi. E ele via Davi cuidando das ovelhas do pai. As ovelhas não eram de Davi. Tá dando para entender? Ó a segunda mensagem. Lá as ovelhas eram do sogro, Jetro. Aqui as ovelhas eram do pai, Jessé. Não era nem de um nem de outro, mas os dois cuidavam com dedicação. Deus só precisa ver você fazendo. Aí a Bíblia diz que Deus fala: chama. Quando o profeta diz chama, que Davi chega, Deus fala: é esse. Meu irmão, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconhece, Deus está vendo o que você está fazendo. Sabe o que acontece? Aí quando você for ungido evangelista, quando você for ungido pastor, quando você abrir uma igreja, vão dizer para você que você não está pronto, que você não pode. Vão dizer para você que você não merece, mas ninguém viu o que você fazia. Mas Deus viu. E aí sabe o que acontece? Versículo 13. O profeta derrama o chifre cheio de óleo sobre a cabeça. Óleo significa unção, significa autoridade.
Significa cobertura, significa proteção. O óleo da unção, da autoridade. Diz a Bíblia que depois daquilo o Espírito Santo estava sobre Davi. Meu irmão, isso aqui é forte demais. Sabe o que você tem que fazer? Se preocupe em cuidar. Cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas. Cuida das... Estão lá no meu serviço, pastor, estou sendo perseguido. Prega o evangelho lá. Cuida das ovelhas de Jesus que estão lá. Mas cuida. Porque Deus vai soprar o teu nome na mente de alguém. Deus vai... meu irmão, isso aqui é forte demais. Sabe o que o profeta disse para Jessé? Ninguém se assenta nessa mesa enquanto esse moço não chegar. E quando o moço chegou, Deus disse, é esse. É esse que eu quero. Meu irmão, Deus está dizendo para alguém aqui, se preocupa só em cuidar. Cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas. Porque Deus vai dizer para alguém, é esse que eu quero. É essa que eu quero. E a unção de Deus vai descer. Pastor, eu estou me sentindo sem unção. Eu estou precisando de óleo, eu estou precisando de azeite. Eu estou precisando sentir o poder de Deus na minha vida. Cuida. Porque enquanto você cuida da ovelha, o óleo desce sobre a sua cabeça. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Enquanto você cuida daquilo que Deus ama, Ele derrama o óleo sobre a tua cabeça. Enquanto você se preocupa com aquilo que é de Deus, quando você cuida das ovelhas de Deus, querido, o óleo vai descendo sobre a sua cabeça, querido. O óleo da unção, da proteção, da autoridade de Deus vai descendo sobre a sua cabeça. E aí você vai começar a profetizar e as coisas acontecerão. Sabe o que acontece? Naquela época ninguém ouvia a voz de Davi. Ninguém reconhecia Davi. Ninguém dava importância nenhuma para Davi. Mas Deus dava importância para Davi. Deus sempre deu importância para Davi. Mas chegou um tempo que a voz de Deus... meu irmão, isso aqui é uma coisa forte. Eu vou dizer para você. Naquele momento ali, até aquele momento, ninguém dava importância para o que Davi falava, a não ser Deus. Porque a conversa de Davi não era com pessoas, era com Deus. Mas Deus e Davi tiveram um relacionamento tão próximo, e Deus deu tanto ouvido ao que Davi dizia, nas suas orações, no seu relacionamento com Deus, na sua maneira de ser, que houve um tempo que Deus fez com que todas as pessoas ouvissem Davi. Isso aqui é forte. Porque não tem como, quando ele se tornou rei, todo mundo tinha que ouvir o que ele tinha para dizer. Eita, meu irmão, vai chegar um tempo, hoje podem dizer que não dão importância para o que você fala, mas vai chegar um tempo que todo mundo vai ter que parar, vai parar para ouvir o que você tem para dizer. Vai chegar um tempo que as pessoas vão perguntar a tua opinião, vão querer saber o que você pensa. Querido, você não tem que procurar isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Cuidar das ovelhas. Quem cuida das ovelhas tem fogo. Quem cuida das ovelhas tem azeite. Pega essa palavra, mais uma para encerrar, só para você ver o que Deus faz. Lucas 2:8. Experiências de quem cuida das ovelhas, querido. Lucas 2:8. Lucas? Capítulo 2, versículo 8. Amém? Achou aí, irmão? Vamos ler aqui? Quem cuida das ovelhas tem fogo. Quem cuida das ovelhas tem azeite. Meu irmão. Aí quando você começa a cuidar das ovelhas, a coisa vai esquentando. Primeiro é fogo, depois azeite. Primeiro você esquenta aquele que estava morno, né? Moisés tinha fugido. Moisés tinha se afastado, estava perdido. Tinha peregrinado pelo deserto. Tinha saído do Egito fugido. A primeira coisa que Deus tinha que fazer na vida dele era aquecer o coração dele. Por isso que veio o fogo. A primeira coisa que Deus tinha que fazer era convencer ele. Eita, olha que forte isso. Fazer com que ele experimentasse Deus. Foi isso que Deus fez com Moisés. Com Davi, Deus teve que derramar autoridade. E o Espírito começou a habitar nele. Primeiro fogo, depois a unção. Olha aqui. Havia pastores. Havia o quê? Que estavam nos campos próximos durante a noite, tomando conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu. Meu irmão do céu. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em pano e deitado numa manjedoura. De repente, olha a experiência desses caras. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Aí, quando o anjo nos deixou, a gente vai daqui a pouco continuar lendo aqui. Meu irmão, quando você cuida das ovelhas, vem fogo. Quando você cuida das ovelhas, vem o azeite. E aí você está tão envolvido no fogo, no azeite, meu irmão, você vai ter experiência, você vai ver anjo. Pastor, você está falando? Meu irmão, eu creio no sobrenatural. E quando você cuida daquilo que Deus ama, Deus vai dar uma maneira, vai arrumar uma maneira de falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus. Perdão, eu preciso ouvir a voz de Deus. Meu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus? Cuida daquilo que Deus ama. Cuida das ovelhas. Enquanto eles pastoreavam, sabe que hora que era? À noite. Porque o pastor, ele cuida de dia e de noite. Ah, meu irmão, não sei se você está pronto para ouvir o que eu vou falar, não. Sabe quando alguém te liga e fala assim: olha, eu estou passando por uma luta, e a pessoa que eu pensei foi você. 10 horas, meia-noite, 2 horas da madrugada. Puxa, né? Perdeu o sono, perdeu o descanso. Perder não, investir. Porque você está cuidando de quem Deus ama. E quando você cuida de quem Deus ama, Deus envia anjo para falar com você. Meu irmão, você já parou para pensar o que foi isso? De repente, aqueles pastores estavam só cuidando das ovelhas, com dedicação, estavam ali cuidando das ovelhas. Daqui a pouco o anjo apareceu. Ah, mas foi um anjo só? Não, daqui a pouco veio um exército celestial e abriu o céu, e lá veio o coral e começou a cantar. Eu lembro da voz do coral cantando, a irmã Regina cantando: glória a Deus nas alturas. Não tinha o coral que cantava uma música dessa? Glória ao Senhor. Nossa, estamos aqui com uma coral aqui, eu e minha família. Rapaz, se fosse a família do evangelista Pedro, ia estar a coisa mais linda aqui. Oh, Nós estamos ensaiando já o coral. parecia voz celestial, mas como nós estamos feios. Então, olha só que lindo. Daqui a pouco o coral cantando. Meu irmão, você deu para experimentar? Deu para entender que aqueles pastores não esperavam. Eles só estavam cuidando das ovelhinhas. De repente tiveram a maior experiência sobrenatural. Uma das maiores descritas na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento. Viu o anjo. Muitos. Desculpa, meu irmão, presta atenção. Se liga. A palavra é simples, eu vou encerrar, não vou ficar enrolando. Os caras estavam lá. De repente ele viu um anjo. O anjo falou com ele, o anjo deu para eles direção, disse o que eles tinham que fazer, deu uma profecia, falando para eles: ó, o que está vindo é salvação. Meu irmão, isso aqui se liga. Quer ter experiência, quer ouvir profecia, quer ter revelação. Tem gente que fica procurando essas coisas de Deus. Tem que cuidar do que Deus ama, querido. Cuida do que Deus ama. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Pega essa palavra. Sabe o que eles viram? Viram os anjos. O anjo falou com eles, o anjo revelou o que estava acontecendo, que eles não sabiam. O anjo revelou o que estava por vir, que era salvação através do Filho, que eles não sabiam. De repente eles viram o exército celestial, eles viram o coral, eles ouviram o coral cantando. Meu irmão, eles viram o céu. Tem aquela canção: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Meu irmão, ali eles não sabiam se eles tinham subido para o céu, se o céu tinha descido até eles. Eles sei que o céu estava ali. Aí, meu irmão, pastor, acabou a experiência. Não. O anjo falou: se vocês for lá, vocês vão ver. Porque tem gente que ora tanto para ver anjo, né? Você vai na igreja, às vezes, o pastor fala: Jesus está aqui. E o pessoal fala: amém. Aí o pastor fala: tem um anjo de fogo aqui. As pessoas: eita glória, aleluia, o anjo. Meu irmão, quem que é mais forte, Jesus ou o anjo? Quem que manda em quem? Né? Aí ele viu o anjo, você fala assim: nossa, pastor, esses pastores já viu o top dos top. Não. Eles desceu até o anjo, falou para eles ir. E quando eles chegaram lá, eles encontraram quem? O Cristo. Tinha uma canção que dizia assim: os meus olhos verão o Rei Jesus.
o leão da tribo de Judá, verão o rei Jesus. Meu irmão, eles desceram e viram o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Você consegue entender que experiência é essa? Você sabe o que eles estavam fazendo? Cuidando das ovelhas, apacentando o rebanho, cuidando. Ah, meu irmão, cuida. Tem gente que está tão preocupada em ser cuidado que está esquecendo que a obrigação sua é cuidar também. Tem gente que quer, minha feridinha aqui, meu dodóizinho aqui. Amém, meu. Nós estamos aqui para cuidar da feridinha, do dodóizinho, do machucadão, do coração partido. Estamos aqui para cuidar. Mas lembra, você tem que cuidar também. A gente cuida e a gente é cuidado. Amém? A gente cuida e é cuidado. E quando a gente toca naquilo que Deus ama, quando a gente toca nas ovelhas de Cristo com amor, o céu se rasga. Não é que o céu se abre, o céu se rasga. O céu se rasga. Meu irmão, quinta-feira eu vou preparar uma palavra. Deus tocou no meu coração agora. Eu só não vou entrar nela porque vai virar uma confusão. Eu vou te mostrar o motivo pelo qual Sodoma foi destruída. Eu vou te mostrar na Bíblia. Você vai entender de uma maneira que você talvez... vai ser uma revelação de Deus na sua vida. Vai abrir a tua mente. Quinta-feira, às 8 horas da noite, você não pode perder. Vai ser quase uma continuação dessa palavra. Cuidar daquilo que Deus ama. Pega essa palavra. Guarda ela no teu coração. E quinta-feira, às 8 horas, você tem que marca todo mundo. E todo mundo tem interesse de entender e de estudar a Bíblia. Marca que nós vamos entender um pouco diferente essa história. E você vai entender algo que é uma ordenança de Deus para sua vida. E você vai abrir a tua mente. Que nem a gente faz o Gabriel... vai expandir a tua mente, em nome de Jesus. Quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bem? Mas, continuando aqui nessa palavra, meu irmão, vou terminar. Cuidou das ovelhas, viu? Um estava cuidando das ovelhas, viu sarça ardente, ouviu a voz do próprio Deus, recebeu um chamado, uma promessa, recebeu uma direção, recebeu um propósito de vida, Moisés. Segundo, estava cuidando das ovelhas, esquecido pelo próprio pai, mas não por Deus. Estava cuidando das ovelhas. Foi ungido rei. Se tornou rei. Um dos maiores reis, se não, na minha opinião, o maior rei de Israel. Né? Houve um tempo que ele queria sair para a luta, que o povo de Israel dizia assim para Davi: não vá você à guerra, não se exponha à batalha, para que caso aconteça algo a ti, não se apague a luz de Israel. Olha, ele era chamado de a luz de Israel, o rei que fez a glória de Deus, o rei que trouxe a presença de Deus por meio do povo, por meio da assembleia. Olha, meu irmão, Davi recebeu uma promessa, recebeu um chamado, recebeu o azeite, recebeu a autoridade, recebeu o Espírito Santo. Isso é forte. E esses simples. E sabe o que é interessante? Quando a Bíblia fala Moisés, né, a pessoa já lembra que ele era príncipe, mas naquele momento ele era um foragido da justiça. Alguém sem eira nem beira, que nem diria na minha família. Não tinha onde cair morto. Estava lá cuidando das ovelhas de Jetro, trabalhando de empregado. Simples. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama ele, ele fala: eu tenho a língua presa. Há quem diga que ele era gago. Tinha dificuldade de se expressar, tanto é que ele chama o Arão para ajudar, né? Deus lhe dá Arão para lhe ajudar com as palavras. O outro, caçula de uma família, o menor, o meio sem importância, que estava cuidando das ovelhas malhadas, estava lá atrás das malhadas, cuidando daquilo que era mais simples, mas cuidando com dedicação. Mais para frente ele vai dizer que lutou com ursos e com leões para defender as ovelhas. Ninguém viu. Deus viu. E Deus pegou, o gato miou, minha cachorra saiu no desespero. E Deus pegou e chamou este cara simples, Davi, e o fez rei.
Tinha Herodes, tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote, tinha ali os fariseus, os saduceus, tinha ali grande assembleia de pessoas importantes. Mas o anjo apareceu para o pastor simples ou para os pastores simples que estavam no meio da noite apenas cuidando das ovelhas. Ah, querido, apenas cuidando do rebanho. Tá dando para entender? Só cuida das coisas de Deus com dedicação. Toca com amor nas vidas. Toca com amor nas vidas. E você vai ver os céus abertos sobre você. Sabe o que aconteceu? Eles viram, querido, aquilo que é sonho de muita gente ver. Já pensou que lindo? Você está aí na tua casa, ou você está lá na igreja, lavando o banheiro, né? Vamos falar hoje, trazendo uma linguagem simplória. Está lá fazendo o que as pessoas julgam ser menos importante, cuidando de alguém pobrezinho, levando uma cesta básica. Você está lá indo no mercado comprar uma cesta básica para doar na igreja. Você está lá pegando a sua cesta básica do teu trabalho, entregando na igreja. Ou você está lá diante do teu armário, separando um arroz, separando um feijão, um sal, para levar para a igreja, para que a igreja... E por que eu estou falando da igreja? Porque a igreja hoje ela tem esse papel de ser intermediadora. A igreja não tem doado, porque a igreja é quem? Somos nós. A igreja junta o que todos nós doamos e entrega. Amém? Olha só que coisa. Então, você está lá fazendo a coisa simples. É só, pastor, é só um alimento. É só uma cesta. É só meu dízimo. É só minha oferta. É só uma oração. É só estou falando com alguém no telefone. E de repente o céu se abre. O anjo de Deus aparece para você. E fala, ei, eu vim aqui para te avisar que você vai ver Jesus. Que você vai experimentar Jesus. E de repente o coral de anjos começa a cantar. Meu irmão, só se preocupe em cuidar daquilo que é importante para Deus. Só se preocupe em fazer a obra de Deus. O fogo vai vir, o azeite vai descer. Você vai ouvir anjos, coral celestial e por último, e o mais importante de tudo, no final de tudo, você vai ver o próprio Cristo, de braços abertos, dizendo para você, seja benditos. Seja bem-vindos, benditos do meu Pai. Vinde, entrai e fazei morada comigo. Venho, porque a promessa dele, porque aonde ele estiver, nós estejamos também. Amém, querido? Amém. Vamos orar?